Ho, 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 Feliz Natal! E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem nos comentários, faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Carlos Rodrigues. Você acha que a torcida estará presente em 2023? Provavelmente os resultados não serão tão agradáveis quanto os de 2022. Carlos, obrigado pela pergunta. Esse é o tipo de coisa que a gente pode imaginar, a gente pode projetar, mas ter certeza é impossível, né? Pelo perfil que a gente tem, não apenas da torcida do Cruzeiro, mas da torcida brasileira, de todos os clubes, é natural que a média de público do Cruzeiro numa próxima temporada, caso a gente realmente tenha um desempenho ali de meio de tabela para baixo, digamos assim, é meio natural que a gente tenha uma média menor do que teve esse ano, que o Cruzeiro liderou a Série B, foi campeão e tudo mais, a gente só ficou abaixo do Flamengo, né, em média de público. Agora, tentando ser um pouco otimista, né, aproveitando esse clima natalino, eu tenho esperança de que a torcida do Cruzeiro tenha entendido o tamanho da importância dela nesse momento para o Cruzeiro e nesses últimos anos que a gente viveu, né? Como o Cruzeiro só sobreviveu por causa da torcida e tudo que a torcida fez de diferença em campo mesmo nos jogos da Série B para que a gente finalmente tenha conseguido o acesso. Não é, gente, coincidência que o Cruzeiro só conseguiu fazer uma grande campanha em casa no momento que teve a torcida ao lado. É claro que tem outros fatores. Teve a pandemia, né, que afetou demais nas duas temporadas anteriores, teve a péssima gestão, a questão dos salários em dia, tudo isso conta. Mas eu acho que a torcida ajudou demais o Cruzeiro em alguns jogos-chave e a campanha em casa foi a base do nosso sucesso na Série B. O Braulio Souza pergunta, caberia Romero e Almendra juntos no Cruzeiro? Qual dos dois seria o melhor investimento? Braulio, obrigado pela pergunta. No momento que você fez o questionamento, Lucas Romero era uma opção, não é mais, vai jogar no México, enfim, fim de novela, não tem mais o que a gente falar sobre isso. Mas só respondendo o seu questionamento, seria possível os dois jogarem juntos? Sem o menor problema. São jogadores de características bem diferentes. O Romero é mais um primeiro volante, o Almendra é um meio-campista que sai mais para o jogo, né? Ele é mais um segundo volante, até um terceiro homem de meio-campo em alguns casos, tá? Então, se viessem, poderiam sim os dois jogarem juntos no Cruzeiro sem o menor problema. Se vier o Almendra, eu já estou muito feliz, até porque respondendo a segunda parte da sua pergunta, como investimento, o Almendra é um jogador que pode dar um retorno maior para o Cruzeiro, pensando do ponto de vista financeiro. É simples, uma questão de idade. O Lucas Romero já está aí com seus 28, 29 anos, o Almendra tem 22, fará 23 no início da próxima temporada. E o Almendra me parece ter características de jogo um pouco mais atraentes para o mercado europeu, né? Ser esse meio-campista que marca muito bem, mas que cria, que chega mais no ataque do que é o próprio Lucas Romero. Então o Almendra me parece ser um investimento mais interessante para o Cruzeiro, pensando nessa questão de mercado, tá? Sem considerar a questão afetiva e tudo mais, a história no clube, apenas do ponto de vista de mercado, o Almendra é um jogador que parece ter um potencial maior que o do Lucas Romero. Só que aí tem aquela questão, né? O Lucas Romero foi um jogador mais estável, mais profissional, o Almendra teve problemas extracampo em diversos momentos, então tem prós e contras. Agora, os dois jogando no seu máximo, né? Os dois a 100 por hora, eu diria que o Almendra é um investimento mais interessante e que pode gerar uma grana muito importante para o Cruzeiro se ele jogar aqui a bola que ele sabe e se ele finalmente vier, né, gente? Que até o momento que eu fecho esse vídeo não há confirmação que o Almendra será jogador do Cruzeiro. Daniel Henrique de Paiva pergunta, os volantes que estão chegando vão ter que comer a bola para colocar Machado e Neto Moura no banco. O que você acha? Daniel, obrigado pela pergunta. Eu concordo com a sua afirmação e diria que isso não vale apenas para os volantes, tá? Qualquer jogador que estiver chegando ao Cruzeiro só vai ganhar a vaga no time se mostrar isso nos treinamentos e consequentemente nos jogos. O Pessolano já deu provas suficientes na primeira temporada que ele não é um cara que escala jogador por nome, por passado, ele escala quem ele achar que vai cumprir melhor a função. No momento que eu fecho o vídeo, o Cruzeiro tem aí o Alisson e Ramiro como volantes contratados, né? Embora o Ramiro possa jogar como meio-campista aberto pela direita, tem esse papo do Almendra que pode chegar no meio do ano, enfim, é uma negociação ainda em aberto, teve especulação de Christian, mas a gente tem no elenco, além do Machado e do Neto Moura, tem o Pedro Castro, que até o momento também fica no elenco,
Tem Ageu, tem Xavier, tem Ian, tem jovens jogadores na base do Cruzeiro que eu acho que também podem ganhar minutos aí no Campeonato Mineiro. O Machado passou por aquela cirurgia para corrigir o problema no pulmão, né? Muito em breve deve começar aí os trabalhos, voltar a treinar e a estar à disposição do Pessolano, e acho que nós temos boas opções. É aquela coisa, né? Opção de qualidade, sempre é bom a gente ter uma a mais, mas eu acredito que o Cruzeiro já tem uma estrutura de time muito bem montado e a posição de volante está bem coberta, ainda que, por exemplo, o Christian do Atlético Paranaense, que teve muita especulação, mesmo se o Christian não vier, eu acho que a gente já tem boas alternativas. O Aislan Ítalo pergunta: Janderson seria uma boa para o Cruzeiro em 2023? E perguntinha que deu discórdia, hein, Aislan? Obrigado pela pergunta, meu camarada. Então, o Janderson é um atleta do Corinthians, né? Disputou essa última temporada emprestado no Grêmio, onde teve um desempenho bem apagado. Ele participou de 40 jogos na temporada, tendo marcado 5 gols e deu uma assistência. Mas quando a gente pega apenas a Série B, que é o que mais importa, o Janderson teve aí 25 partidas e 2 gols. Ele foi um reserva no período de Grêmio, a maior parte dos jogos ele entrou no segundo tempo e produziu muito pouco. Tá? E quando a gente olha para temporadas anteriores, no Atlético Goianiense, no próprio Corinthians, é um cara que nunca conseguiu ter ali uma temporada para se firmar, né, para fazer muitos gols, dar muitas assistências. Acho que se houvesse a possibilidade do Janderson ser contratado para o Cruzeiro no ano passado, né, para a disputa da Série B, eu veria com bons olhos, mas para a Série A eu acho que o Cruzeiro já tem jogadores de mais qualidade que ele. Tá? Quando você olha para o elenco principal, a gente tem aí o Bruno Rodrigues, ao que tudo indica, né? No momento que eu estou fazendo o vídeo, essas negociações ainda não foram oficializadas, tá? Mas Nicão e Wesley devem chegar, já tem Matheus Vital, tem aí Rafael Bilu e Juan Christian, que são apostas, mas também são jogadores de beirada, então eu acho que o Janderson não iria acrescentar grande coisa. E ainda que eu reconheça algumas virtudes nesse jogador, ele tem muita velocidade, ele vai pra cima, ele é chato de ser marcado, né? Eu acho que não é o tipo de jogador que mudaria o status do nosso elenco, não ia agregar muita coisa e acabaria tirando um pouco mais de espaço de jogadores jovens que eventualmente podem surgir aí nessa Copa São Paulo, podem se destacar, podem pedir passagem, né? E a gente inchando demais o elenco com jogadores medianos, a gente tira o espaço dos garotos que poderiam ganhar uns minutinhos no Campeonato Mineiro para ir se firmando. Tá? Então eu não gostaria da contratação do Janderson, espero que não venha, e também não tem nenhuma especulação sobre ele vir para o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro especular 785 jogadores do Corinthians. O user pergunta: boa noite, Emerson, acabei de ver que o Salomão Rondon se encontra livre no mercado, ele não seria uma boa opção para nós, já que temos apenas o Edu? User, obrigado pela pergunta. O Rondon de fato foi um atacante de bons números aí em algumas temporadas no futebol europeu, né? Jogou alguns anos de Premier League, inclusive. O seu mais recente clube é o Everton da Inglaterra. Ele chegou a um acordo para rescindir o contrato agora no final do ano e estará livre no mercado. Para quem não ligou o nome à pessoa, Salomão Rondon é um centroavante venezuelano de 33 anos que estava no Everton da Inglaterra. Jogou também por CSKA, Newcastle, West Bromwich, Zenit, Rubin Kazan, Málaga, Las Palmas. Pegando números absolutos na carreira aí, o Rondon é um cara que marcou mais de 200 gols e movimentou muita grana, né? Ele foi comprado por alguns clubes envolvendo negociações aí acima de 15 milhões de euros. O Rondon era um bom centroavante. O problema é que ele teve uma queda de desempenho bem acentuada nos últimos anos. Tanto que se a gente pegar o desempenho total dele com a camisa do Everton nesse último 1 ano e meio, em 31 jogos ele marcou apenas 3 gols. Ele passou um tempo no futebol chinês, o que normalmente cobra um preço caro, né? Os jogadores que passam pela China perdem muito do ponto de vista físico, de intensidade, e acho que tentar a contratação desse tipo de jogador no momento seria apostar no passado, né? Porque de fato o Rondon foi um atacante muito bom, mas não tem sido nas últimas temporadas, tá? Então não seria um nome que eu buscaria, até porque o salário dele também não é baixo, né? Um cara que estava jogando Premier League, ainda que não esteja naquele super patamar de salário de jogadores de primeira grandeza, ele era um reserva lá, que entrava eventualmente, o salário ainda seria bem complicado para o Cruzeiro pagar, a menos que ele esteja disposto a reduzir, né, a ganhar dentro do teto do Cruzeiro, coisa que eu acho
pouco provável, tá? Então eu não buscaria o Rondon justamente porque o custo salarial seria alto e nos últimos anos ele não tem mostrado um bom futebol. Mas se você me perguntasse isso há 3 ou 4 anos atrás, eu diria: traz esse homem, pelo amor de Deus, porque ele era um centroavante forte, que conseguia se impor muito, né? Fazia seus golzinhos também. Nunca foi um super artilheiro na Premier League como foi em outras ligas, mas Premier League é outra parada, é um campeonato muito mais difícil. E o Rondon foi um jogador muito útil, teve uma boa carreira, mas acho que para o Cruzeiro ele não se encaixa muito bem nem na ideia de jogo do Pessolano, nem no nosso patamar financeiro. O John Gonçalves pergunta: Jean-Pierre não seria uma boa aposta? John, obrigado pela pergunta. Cara, nesse momento o Jean-Pierre é um atleta de futebol aposentado, né? Ele anunciou recentemente aí que resolveu dar uma pausa no futebol, não sabe se voltará a jogar um dia ou não, parece que já chegou a um acordo com o Grêmio, rescindiu o contrato, então o Jean-Pierre, com 24 anos, é hoje um jogador de futebol aposentado. Eu até vi algumas notícias que saíram lá na imprensa gaúcha que disseram que alguns clubes chegaram a procurar o atleta para conversar, e um deles seria o próprio Cruzeiro, tá? Cruzeiro, Fluminense, alguns clubes de fora também, mas o jogador não quis papo, falou: não, tá precisando dar uma parada. E, gente, se o cara não tá se sentindo bem para jogar, e convenhamos que o Jean-Pierre passou por algumas questões bem complicadas, né? Ele teve um câncer também no testículo, isso foi diagnosticado acho que no início desse ano, já tratou, foi recuperado, mas não conseguiu jogar bem, né? Tem um bom tempo que o Jean-Pierre não joga bem, eu diria que desde 2020. Ele jogou essa última Série A emprestado ao Avaí, até fez um gol de falta muito bonito num jogo contra o Palmeiras, mas foi basicamente isso a passagem dele pelo Avaí, tá? Foi muito apagado. O futebol é um esporte jogado com os pés, mas principalmente com a cabeça, tá? Se o cara não tá com a cabeça legal, ele não vai conseguir render bem. Então, nesse momento, o Jean-Pierre não é uma aposta boa, até porque não é uma aposta possível, ele não está interessado. Agora, se daqui a alguns meses, se ele tiver focado, quiser jogar bola, eu não acho que seria uma aposta ruim não, porque esse cara tecnicamente tem muita qualidade. Especialmente as temporadas 2019 e 2020 ali no Grêmio, ele estava jogando muito bem, né? 2021 deu uma caída, talvez tenha alguma coisa a ver com a troca no comando também, né? Com o Renato Gaúcho, ele é um cara que ganhou espaço e merecidamente, porque até demorou, né? O Grêmio ficou ali apostando em Thiago Neves, Robinho, aqueles jogadores que rebaixaram o Cruzeiro, e o Jean-Pierre ficando em segundo plano, mas quando teve a chance ele jogou muito bem. Mas eu lembro de uma partida de Libertadores que ele jogou mal, depois até conseguiu se recuperar, mas a partir de 2021 teve uma queda de desempenho, se tornou um reserva pouco utilizado. Muita crítica também com relação à baixa intensidade, né? De não ser esse jogador combativo como o futebol gaúcho costuma produzir, mas qualidade ele já provou que tem e ainda é um jogador muito jovem, né? São apenas 24 anos, é possível que essa decisão de se aposentar seja revertida no futuro, mas vamos deixar o cara ter o tempo dele para se recuperar, para resolver suas questões aí, né? Se no futuro houvesse aí uma possibilidade, uma conversa, eu não veria com maus olhos. O Eliseu Hermógenes Gontijo pergunta: qual a melhor dupla de ataque do Cruzeiro que você viu? Eliseu, obrigado pela pergunta. Então, nos últimos anos a gente não tem visto tanto a questão de dupla de ataque, né? Mais a questão de um centroavante só e os pontas e tudo mais. Então, assim, se fosse para pegar aqui uma dupla, assim, eu acho que a gente poderia citar, né? Ricardo Goulart e Marcelo Moreno em 2014, ainda que o Goulart fosse um meia, ele era um meia atacante, um segundo atacante, né? Um cara que chegava e fazia muito gol. Eu acho que foi uma dupla muito boa. O pessoal lá de 2003 também, a gente tinha David e Aristizábal, que formaram uma dupla mágica, e tinha sempre o Mota entrando, até porque o David sai no meio do ano, né? Aí fica Mota, Aristizábal, Márcio Nobre, enfim, a gente teve ali muita gente boa. Mas se eu tivesse que escolher uma dupla ideal, assim, que muitas vezes nem jogou junto, né? Eles jogavam às vezes como dupla, às vezes como trio. Eu citaria para você especificamente a temporada de 98, que foi um ano bom pro Cruzeiro, mas que a gente não ganhou porra nenhuma, né? Todos os títulos mais importantes, o Cruzeiro acabou sendo vice, tá? E naquele ano a gente tinha Marcelo Ramos, que é um dos meus grandes ídolos, e a gente tinha também Alex Alves. E em 98, o Alex Alves era mais um reserva do Cruzeiro, né? Normalmente entrava no segundo tempo, e a dupla de ataque titular era Fábio Júnior e Marcelo Ramos. Fábio Júnior jogando uma bola absurda também. E ainda tinha o Miller, né? Que virou uma espécie de meia atacante ali naquela reta final de carreira. Foi um jogador que se transformou totalmente quando a gente pega as características dele no São Paulo,
Paulo do que ele jogou no Cruzeiro. Enfim, tinha muita gente boa, mas se eu tivesse que elencar uma dupla dos que eu mais gosto, assim, até desse quarteto, que era ótimo, né? Miller, Fábio Júnior, Marcelo Ramos e Alex Alves, seria Marcelo e Alex Alves os meus preferidos. E eu estendo a pergunta para vocês também, que deixem aí nos comentários suas duplas de ataque favoritas, tá? Eu fico nessa de Marcelo Ramos e Alex Alves, então, porque são dois jogadores que me marcaram muito na infância, são dois caras que eu trato como ídolo, né? O Marcelo, um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro, e o Alex Alves não jogou tanto tempo assim, mas até se destacou mais em 99, né? Quando foi vendido para o Hertha Berlim, já falecido, dois gigantes aí da história do Cruzeiro, caras que eu gosto demais. Não muito longe da Bahia, outros novos baianos também seguem sacudindo as redes dos adversários do Cruzeiro. Marcelo e Alex Alves começaram a jogar juntos este ano e já marcaram 9 gols. E fora de campo, a dupla que comanda o ataque cruzeirense também não desafina, desde que a trilha sonora, claro, seja da Bahia. Sem bola e tocando de primeira, o compasso continua apimentado. A dupla canta fácil e mostra que vai continuar fazendo um grande carnaval, nem que seja na defesa adversária. Eu tô maravilhado com tudo isso, a adrenalina sobe. A sensação de ficar em cima do trio é a mesma coisa jogar com o estádio cheio, porque realmente é muito gostoso. E o Thales pergunta, quem você gostaria de ver como técnico da seleção brasileira? Não tem a ver diretamente com o Cruzeiro, mas fica a pergunta. Thales, obrigado aí pelo questionamento. Cara, eu acho que o que tá muito nítido é que não pode ser um técnico brasileiro, tá? Por quê? O Tite, que acabou de ser, né, de deixar a seleção depois de 2 fracassos retumbantes em Copas do Mundo, ele provavelmente ainda é o melhor técnico brasileiro que a gente tem. Eu não vejo outro técnico brasileiro que seja melhor que o senhor Adenor. Se, por exemplo, o Tite voltar a trabalhar no futebol brasileiro, eu não duvido que ele, pegando um Corinthians da vida, vá fazer grandes trabalhos, até conquistar novos títulos, porque ele é um cara que tem suas qualidades. O Tite é muito bom para o mercado interno, mas acho que depois desses 2 fracassos aí ficou bem nítido que ele não tem nível para competir, né, num patamar acima, que nem é que o futebol de seleções tenha os melhores técnicos do mundo, mas são caras que pelo menos têm um pouco mais de repertório. Então eu espero que seja um treinador estrangeiro, né? Teve uma especulação, uma conversa fiada de que poderia ser o Ancelotti, que eu acho que seria um nome muito legal. Ah, mas vai esperar 6 meses pelo Ancelotti? Espera até 1 ano e meio, pai. Espera. Bota qualquer imbecil aí, bota o Neymar para escalar o time, ele já é o dono daquela merda mesmo. Enfim, entendeu? Se você pode ter um técnico de verdade na seleção, um técnico bom, se o cara estiver disposto, que venha, cara. Eu acho que tem que ser um técnico gringo, sim. Argentino tem uma questão natural, né? Pô, o argentino treinando na seleção brasileira, a gente sabe que vai ter aí uma reticência por parte dos brasileiros, então eu nem consideraria um Sampaoli, que é chato pra caralho também, mas acho que o nome convergente aí que foi especulado e que seria muito interessante seria o Carlo Ancelotti, tá? Acho que é um técnico muito bom, sei lá, um Thomas Tuchel, um alemão, eu acho que seria legal, mas duvido que ele tope, né? Acho que ele vai querer ficar entre os clubes europeus mesmo, até porque tem muito mercado. O que não pode é me apostar num Mano Menezes da vida, pelo amor de Deus, né, dona CBF? Mas eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!